Obrigada, doutor Fábio. É isso, palavra-chave, colaboração para que os processos de trabalho otimizados pela tecnologia cheguem a mais tribunais de forma humanizada, né, para cada um. Muito importante esse mapeamento realizado de inteligência artificial. Nossos agradecimentos ao doutor André Correia da Almeida, à senhora Clara Langevin e ao juiz de direito do TJDFT, doutor Fábio Esteves. Seguindo a programação de hoje, daremos início ao painel O Futuro da Gestão no Poder Judiciário, da Jurimetria à Análise Econômica do Direito. O mediador será o juiz de direito do TJDFT, Felipe Kesten, a quem dedicamos agradecimento especial pelo apoio e dedicação para a realização deste seminário. É com você, doutor Felipe. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este segundo painel. Eu gostaria inicialmente de fazer um agradecimento à escola, na pessoa do desembargador Jorge, do coordenador Dr. Fabrício Lunardi, em nome de quem eu estendo os cumprimentos a toda a comunidade qualificadíssima que nos assiste neste momento. Bem, o objetivo deste segundo painel é continuar nessa linha interdisciplinar da análise do fenômeno da gestão processual, neste caso, a partir de ferramentas e de referenciais teóricos trazidos pela ciência econômica. Para tanto, nós convidamos o Dr. Ivo Gico Júnior, ele que é advogado, professor, PhD em Economia pela UNB, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Colômbia, certamente uma das maiores referências do Brasil neste assunto. Doutor Ivo, agradeço muitíssimo ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Doutor Kesten, muito obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu também gostaria de muito agradecer o convite do desembargador Jorge, do doutor Lunardi, para poder estar aqui hoje com vocês e discutir um pouquinho esses assuntos que são tão interessantes. Eu preparei uma apresentação breve, então vou compartilhar a minha tela para organizar a nossa conversa, e aí, se tiver alguma coisa diferente, a gente vai trocando ideia. Então, o que eu queria começar dizendo hoje, eu aproveitar o gancho do painel que nos antecedeu, e eu confesso que, se eu não fosse um completo nerd apaixonado por tecnologia, eu não teria entendido quase nada do que foi dito com tantas siglazinhas que tinham. E eu imagino que o jurista médio deve sofrer da mesma coisa ou mais. Então, eu vou tentar, nessa nossa conversa aqui de meia hora, explicar algumas ideias e fazer algumas provocações, que eu acho que esse é o maior objetivo desse evento, provocar pensamentos diferentes. Então, o tema da minha fala vai ser da jurimetria, análise econômica do direito, mas eu vou falar também um pouquinho de data science e de inteligência artificial aplicada à gestão judiciária. Que o meu foco aqui, eu estou pensando no judiciário como uma organização que presta um serviço público, né? O serviço público adjudicatório. Então, tudo que eu estou falando aqui é como eu vejo, do ponto de vista da gestão, a utilidade dessas ferramentas e desses conhecimentos na prestação deste serviço público. Muito bem. Para contextualizar para o jurista, né, e não para o cientista da computação, eu começo apresentando um problema clássico do direito processual. Não tem nada mais jurídico do que processo. Os processos só tem no direito, do jeito que a gente conhece. E eu mostro aqui para vocês o que a gente chama de um modelo, se é um modelo do duplo juízo de admissibilidade ACO em RE e RESP. Então, os processualistas estudariam lá os artigos do Código de Processo Civil, mas, na prática, o que nós temos é este modelo. E vejam que este é o modelo do Código de 73. O Código novo tinha mudado essa sistemática, eliminando o duplo juízo de admissibilidade, e, antes mesmo de o novo Código entrar em vigor, veio uma lei e mudou o novo Código, voltando à sistemática antiga. Por quê? Porque o STJ estava apavorado com a possibilidade de milhares e milhares de casos, como o doutor Fábio falou, subirem por STJ, assoberbando e deixando completamente inoperacional. Essa era a ideia. Nós temos medo do que vai acontecer. Qual é o problema? Então, esse é um problema jurídico,
Só que não tem nenhuma dúvida hermenêutica, ou seja, nenhum de nós tinha dúvida do que dizia o CPC, nem a versão nova, nem a sistemática T3, nem a nova versão nova. Então, hermenêutica não resolve este problema, não tem nada de hermenêutica. Então, tudo que o jurista tradicional estudou na faculdade é completamente inútil para resolver essa simples questão de qual dos dois sistemas adotar. Você pode ser o maior jurista do Brasil, você não tem como responder essa pergunta. Não com os conhecimentos que você aprendeu no direito, que é qual dos dois sistemas adotar. Lembrando-se que a grande dúvida é a manutenção ou não deste elo dentro da dinâmica. O novo CPC eliminava este elo, a sistemática 73 tinha este elo, e foi voltado a sistemática T3 reinserindo esse elo. E aí, a pergunta é como é que eu resolvo essa questão que é jurídica, mas não se resolve com técnicas jurídicas tradicionais. E aí, esse é o mote que eu vou tentar usar. Esse é só um exemplo do tipo de questão que a gente poderia... A gente vai precisar de outras ferramentas que não a mera e simples hermenêutica. Ok? Então, nesse sentido, e voltando à ideia de que o judiciário é uma organização que presta um serviço, quando eu olho para o judiciário, eu vejo questões de micro e macrogestão. O que são questões de macrogestão? São todas as questões de organização do judiciário para a prestação do serviço que estão fora do processo. Então, são as questões exoprocessuais. Quantas varas um TJ tem que ter? Quantos TJs tem que existir? Tudo isso são questões que devem ser decididas, normalmente, pelo próprio judiciário, ou seja, pelo juiz gestor, aí no gestor na palavra mais própria possível, mas que não envolvem diretamente um processo. Então, são questões exoprocessuais de macrogestão, de organização. E grande parte do que foi discutido até agora, de inteligência artificial, de uso de outras tecnologias, está muito ligada à parte de macrogestão, ou seja, exoprocessual. E eu vou tentar depois mostrar para vocês como, na verdade, tem uma interligação, por isso tem essa linhazinha pontilhada, onde a macrogestão se intercala com a microgestão, que são as questões endoprocessuais. Aí sim, do juiz como gestor de um processo. Né? Então, nós temos o juiz gestor do seu processo, que é a questões de organização do judiciário. E, obviamente, essas questões estão intimamente ligadas e, por isso, vale a pena pensar nelas conjuntamente, mas não são a mesma coisa. E aí, quando a gente for discutir a análise econômica do direito, jurimetria, inteligência artificial e data science, é interessante ter em mente a distinção entre macrogestão e microgestão, porque as utilidades são diferentes. Ok? Então, nesse sentido, eu trouxe 4 ideias básicas para contribuir para o nosso debate, que é a análise econômica do direito, jurimetria, data science e inteligência artificial. E eu vou tentar passar para vocês a minha ideia básica do que é cada uma dessas coisas. E eu vou começar com jurimetria, né? Que o povo gosta muito de falar de jurimetria. Mas o que é jurimetria? Na verdade, jurimetria é única e exclusivamente o uso de métodos estatísticos e matemáticos para investigar problemas no direito. Então, a jurimetria em si, ela não é uma área. A jurimetria em si, ela não é uma área do conhecimento, ela não é uma coisa autônoma. Ela é só a aplicação de um conhecimento que nós já temos, chama-se estatística e matemática, para investigar problemas no direito. Então, o que a jurimetria tem de específico é o objeto e não o método. Inclusive, não existe, pelo menos até hoje, método jurimétrico. Né? A jurimetria não alcançou o nível de sofisticação suficiente para ter métodos próprios da jurimetria. Na verdade, todos os métodos da jurimetria ou são da estatística ou são da própria econometria. E como é que a jurimetria pode ser útil para a gente nesse tipo de discussão? Se a gente voltar para o slide original, a jurimetria poderia me dizer, por exemplo, quantos RS, quantos RESP são interpostos no Brasil hoje em dia, em que tribunais? Dos que são interpostos, quantos têm o juízo denegatório? Quantos têm prosseguimento deferido? E dos que são denegados, quantos são agravados e quantos não são agravados?
É isso que a jurimetria é capaz de dizer. E, além disso, não muito mais. Por quê? Porque a jurimetria é literalmente a métrica. Eu quero medir as coisas. Então, é isso que ela pode fazer. Muito bem? Agora, se você não consegue medir as coisas, se você não tem os verdadeiros dados, é muito difícil você avançar na discussão. Eu poderia, por exemplo, tentar responder a pergunta do duplo juízo de admissibilidade usando uma outra ferramenta. A Doutor Ivo, o seu áudio está cortando. Não sei se todos estão percebendo. Nós vamos aguardar o retorno do doutor Ivo Gico Júnior, para que ele possa retornar ao nosso seminário. Enquanto a gente aguarda, eu lembro que, ao final do seminário, vamos realizar o sorteio. Passo a palavra ao doutor Felipe Kessler. Bem, nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos acompanhando o fórum, e o fórum realmente, desde o primeiro dia deste seminário, ele está muito movimentado, a contribuição de todos. Inclusive, me chamou a atenção como o nosso público é diversificado, né? Acabou de postar um dos nossos telespectadores, postou ser estudante de engenharia mecatrônica, não relacionado à atividade do tribunal. Então, isso só demonstra a riqueza deste seminário, de quem participa, e certamente agrega muito a todas as discussões que a gente tem aqui. Doutor Ivo, eu acho que voltamos, restabelecemos. É para gerar um pouco de suspense, que nem seriado, entendeu? Esse foi uma propaganda, já rolou propaganda, agora a gente volta. Só para o povo enjoado. Então, eu suponho que eu tenha terminado de falar sobre jurimetria, então vamos voltar aqui agora à análise econômica do direito. Eu poderia tentar responder aquela pergunta usando a análise econômica do direito, que, diferentemente da jurimetria, a análise econômica do direito, ela é uma teoria, uma metodologia teóricas para aquele tipo de problema. E eu poderia fazer toda uma discussão de como funciona a estrutura de incentivos para os agentes antes, na sistemática 73, e como funciona a estrutura dos agentes depois da nova sistemática, e, portanto, qual é o resultado provável, tanto da manutenção quanto da mudança. E eu poderia usar a teoria para mostrar isso, e depois, e aí vem o bacana, como as coisas se complementam, eu poderia usar a jurimetria para testar as hipóteses levantadas pela teoria da análise econômica do direito, para ver se a nossa resposta teórica é corroborada ou não por evidências empíricas. Então, veja como eu preciso de todas as ferramentas. Então, nesse sentido, tanto a jurimetria quanto a análise econômica do direito são extremamente úteis, tanto para a macrogestão quanto para a microgestão. Né? E eu vou voltar um pouco a essa questão mais para frente. Agora, e o que diabos é data science? Veja, se na jurimetria e na estatística eu estou tentando buscar causalidade, o que variável causa uma alteração na outra variável, nas ciências de dados, a gente está indo além da causalidade. Ele está buscando correlações significativas. O que diabos isso quer dizer? Eu estive num evento em Chicago, na Universidade de Chicago, discutindo isso com os economistas, e a ideia é o seguinte: quando o Netflix sugere para você um filme, ele não está dizendo, olha, já que você assistiu o Cobra Kai, logo, causalmente, você vai gostar de, eu não sei, The Gift, por exemplo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, ele tem uma quantidade enorme de dados em que ele percebe, usando data science, que quem gosta desse, em geral, também gosta desse. Não é uma relação de causalidade, não é esta variável que causa esta. É simplesmente que elas andam correlacionadamente juntas.
Só que isso é muito útil e é assim que grande parte dos sistemas hoje funciona. Né? Se a ciência da econometria, se a ciência da anatomia do direito buscam causas, data science busca correlações importantes. E isso a gente só consegue obter com grandes bases de dados, em que a gente usa a correlação para descobrir mais sobre o mundo. E isso é muito interessante. Então, vejam, se todos os tribunais do Brasil estivessem com seus bancos de dados correlacionados e todos os bancos de dados estivessem disponibilizando toda a jurisprudência no Brasil todo, para qualquer um, público, disponível publicamente, qualquer pessoa poderia ter acesso a esses bancos de dados e tentar inferir coisas sobre a razão pela qual nós temos 10, 11 milhões, 111 milhões de processos, do que tratam esses processos, quem são as partes correlacionadas, etc. Ou seja, haveria uma riqueza de informação sobre o fenômeno que nos ajudaria depois, usando análise econômica do direito e jurimetria, a bolar soluções mais inteligentes para lidar com esses problemas e, muitas vezes, como o doutor Cristian vai falar depois, antecipar ou mesmo matar essas questões antes que elas se transformem em grandes problemas. Então, data science, a lógica é um pouco essa. Dentro de tudo isso, o que diabos é a inteligência artificial? Você tem que pensar que inteligência artificial, na verdade, são algoritmos que processam essas informações e tomam decisões. Basicamente, a inteligência artificial é isso, como se fosse uma pessoa. Como é que a inteligência artificial pode ser útil? Inteligência artificial pode ser útil de várias formas. Vamos pensar do ponto de vista macrogestão. Se eu já tenho as ferramentas implementadas de jurimetria, já tenho a sofisticação da análise do direito para entender os fatos, e eu consigo usar data science para antever tendências, a inteligência artificial ela pode juntar tudo isso e indicar para o gestor que decisões precisam ser tomadas. Ela pode, por exemplo, sugerir decisões. Por exemplo, suponha que logo no começo da pandemia eu tivesse todo um sistema de inteligência artificial baseado em data science, análise do direito de geometria no lugar. A inteligência artificial poderia ter indicado, por exemplo, que os juizados especiais precisariam uniformizar rapidamente uma simples questão jurídica. As empresas aéreas devem ou não devem devolver o dinheiro que receberam para a passagem aérea das viagens que elas não fizeram. Só isso. E talvez, se o juizado especial resolvesse essa questão em 30 dias, ele tivesse evitado 200 mil processos, por exemplo. Né? Então, a inteligência artificial ela não teria tomado a decisão, mas ela teria identificado a formação da tendência usando a data science, dizendo, olha, isso é uma questão que precisa ser resolvida, porque se vocês não resolverem, a tendência é que surjam 200 mil processos para discutir esta mesma tese. E como é que ela vai fazer isso? É porque ela, usando data science, identificou padrões semelhantes de casos anteriores que juraram esse tipo de demanda. Percebem que o fato de antigamente um processo envolvendo a inflação, obviamente não gerou, ou seja, não tem nexo de causalidade com as demandas por retorno de dinheiro por passagem aérea. Mas o sistema aprende o comportamento. Ele fala, se daquele jeito aconteceu assim, tem 78,5% de chance de acontecer a mesma coisa. Então, vale a pena intervir para alterar. Então, a inteligência artificial ela não vem para substituir nem o juiz gestor, nem o juiz. Ela vem para ajudar o juiz gestor e o juiz a julgarem. Vocês querem ver um outro exemplo de que a inteligência artificial poderia ajudar o juiz no seu dia a dia? Chega a inicial. Antes mesmo do juiz ler a inicial, agora que nós estamos caminhando para 100% de PJE, a inteligência artificial, se existisse já um sistema implementado, poderia facilmente identificar os principais fundamentos da petição, ir nos bancos de dados de jurisprudência do Brasil todo e identificar os principais precedentes, as áreas daquela petição inicial, de uma forma tal que já desse para o juiz uma indicação do que provavelmente trata e de qual provável regra jurídica será aplicada para resolver o caso. Imagine o ganho de produtividade para o juiz quando ele já, na hora que recebesse a inicial, já tinha acoplado assim, uma janelinha bonita aqui do ladinho, bota assim o Dr. Kesten com um balãozinho assim em volta. Doutor, eu acho que esta inicial se refere a
possibilidade ou não de juros compostos em contratos civis. Segue aqui a jurisprudência do STJ, STF, TRF, TJ, e no seu tribunal a jurisprudência predominante é esta. E aí o juiz pode decidir, segue, não segue, muda, não muda, supera, não supera. A decisão continua sendo do juiz, mas ele não vai perder tempo fazendo pesquisa disso. A pesquisa já vem pronta. Então, esse tipo de ganho pode vir, e eu entendo que isso virá, e por isso eu chamo de uma das ferramentas do futuro para a gestão. E aí, só para o pessoal não ficar achando que eu só falo de tecnologia, eu lembro para vocês que, de acordo com o diagrama hermenêutico, mesmo quando as regras são claras, os juízes, basicamente, só tem que aplicar, faz a subsunção, está resolvido. Mas nós temos inúmeros casos em que as regras não são claras, a chamada hermenêutica das escolhas, e quando não tem regra jurídica nenhuma, em que o juiz precisa integrar. Quando o juiz precisa tomar essas decisões, e agora eu estou falando do ponto de vista endoprocessual, do juiz como gestor do seu processo, ele vai precisar saber o que os seus colegas já decidiram. E hoje nós não temos ferramentas suficientes para ajudar o juiz. Ou esse juiz domina por completo toda a jurisprudência de todos os tribunais online simultaneamente, o que é humanamente impossível, ninguém faz isso, ou ele vai acabar decidindo com base em 3 ou 4 decisões que ele já conhecia. Então, a inteligência artificial, data science, podem ajudar ele a identificar essas questões. E, caso essas ferramentas identifiquem que essa questão é nova, que ainda não foi decidida, aí sim, o juiz vai precisar de uma outra ferramenta para ajudá-lo a escolher dentro da hermenêutica das escolhas ou da integração, como investigando as consequências sociais possíveis da regra jurídica decorrente do julgamento. Veja, eu não vejo um juiz e não um juiz gestor, fazendo jurimetria, não vejo um juiz usando data science, muito menos inteligência artificial, a não ser que o tribunal forneça os ferramentais já prontos. Mas o juiz pode usar, quando ele tem que dar uma solução que ainda não existe, não foi identificado nada semelhante na jurisprudência, ele pode usar a análise econômica do direito para, pelo menos, ter um guia das prováveis consequências da decisão que ele vier a ser tomada. E, assim, está um pouco mais sofisticado na sua escolha do que o nosso simplesmente intuição, né? O bom senso. É um bom senso plus. Eu brinco que a análise econômica do direito é um bom senso plus. Você vai ter um pouco mais para usar, para ter uma boa decisão. E aí, só para a gente caminhar para o final, porque eu quero ouvir o que o doutor Christian quer perguntar, eu lembro sempre para as pessoas que o judiciário altera o direito, para o bem ou para o mal. O judiciário altera o direito. Seja só na hermenêutica das escolhas, seja na integração. E, quando se altera o direito, ele altera os incentivos. E os incentivos alteram o comportamento das pessoas. Portanto, comportamentos diferentes levam a consequências diferentes. Logo, cada interpretação é, portanto, uma escolha de uma consequência. Quer o julgador saiba ou não, cada interpretação jurídica é uma escolha de uma consequência. E aí eu pergunto se vocês sabem qual é a consequência de suas escolhas. Né? E com esse pensamento e essas provocações, eu devolvo a palavra ao Dr. Christian para fazer as suas ponderações, perguntas, e ver se eu gerei pelo menos alguma curiosidade para a gente debater. Doutor Ivo, parabéns pela sua exposição, estão todos encantados aqui com a sua fala. Eu gostaria de sintetizar aqui a manifestação das partes, das pessoas que estão participando, e também a minha, no seguinte ponto, né? Eu acho que o que é encantador da análise econômica do direito é que, no fundo, ela trabalha com comportamento, né? Com um sistema de incentivos para agir de um determinado modo ou de outro, de acordo com como as questões são postas, né? Dentro disso, permeia muito a análise, o discurso da análise econômica para o Poder Judiciário, para essa noção de gestão processual, a questão da segurança jurídica. Inclusive, isso ficou bastante claro aqui na sua exposição. Dentro desse contexto, e aqui é a primeira intervenção que faço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou recentemente um centro de inteligência. É um órgão administrativo composto por magistrados
que vai ter como principal objetivo realização de estudos técnicos, pareceres técnicos, a fim de subsidiar os julgadores sobre o monitoramento de demandas repetitivas ou que têm um potencial para se tornarem repetitivas. E, com isso, fortalecendo o sistema de uniformização da jurisprudência. Então, a minha primeira intervenção seria nesse sentido. De que forma, para a análise econômica do direito, qual é o impacto, qual é a importância da segurança jurídica como estabilizador de expectativas no sistema, à luz da análise econômica do direito? Quais são os ganhos? Qual é a importância desse tema para a análise econômica do direito? Essa seria a primeira intervenção, e depois eu vou buscar uma pergunta aqui do nosso fórum. Obrigado. Doutor Cristian, muito obrigado. Bem, veja, o doutor Fábio, no painel anterior, estava falando da quantidade assombrosa de processos que há no sistema brasileiro. Então, a criação desse tipo de centro de inteligência, ele pode servir a 3 propósitos interessantes. Primeiro, se tiver as ferramentas tecnológicas adequadas, antecipar grandes tendências e, assim, ajudar o judiciário a tomar uma decisão clara e objetiva antes da tendência se formar. 2, quando há um debate muito intenso sobre um determinado ponto, fornecer conteúdo que facilite o judiciário chegar a um consenso, né? E 3, reduzir a simetria de informação entre os magistrados para que eles compreendam qual é a divergência ou quais são os pontos que estão sendo debatidos dentro do próprio tribunal, para facilitar, assim, a uniformização do pensamento. Não necessariamente do pensamento em si, mas pelo menos da regra jurídica. Porque o que importa para a sociedade é a regra jurídica. Eu sei que nós, acadêmicos, profissionais do direito, a gente adora discutir o pensamento. Mas o que importa para a sociedade é a regra jurídica. Eles querem saber a regra do jogo. O pessoal que quer jogar bola, eles querem saber se pode dar carrinho ou não pode dar carrinho. Eles querem saber qual que é a regra do impedimento. Eles não querem saber a filosofia por trás da regra do impedimento, a filosofia por trás da regra do carrinho. Ele quer saber, posso dar carrinho ou não posso dar carrinho? E aí, nesse sentido, a segurança jurídica é fundamental, não apenas para compreender o sistema, mas para melhor gerir o sistema. Então, eu vou dar 3 exemplos básicos. Um deles é o que eu já dei, da questão das companhias aéreas. Devem ou não devem devolver o dinheiro? Né, que, como professor de direito dos contratos, para mim, a resposta seria óbvia, mas surgiu um grande debate por causa da pandemia, né, como se a pandemia pudesse afastar o Código Civil. Então, essa é uma boa pergunta. Afastou ou não afastou o Código Civil? Tem ou não tem que devolver? Era interessante. Se não tem que devolver, menos ações serão ajuizadas, porque já se sabe que não tem que devolver. E se tem que devolver, menos ações serão ajuizadas, porque as empresas já sabem que vão perder. Então, também vão pagar mais espontaneamente. Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, o sistema ganha com a fixação da regra, independente de você concordar ou não com a regra. Então, tem muito ganho com segurança jurídica. Isso é fundamental para o sistema. E, lamentavelmente, hoje a gente tem caminhado por pelo menos uma cultura no direito brasileiro de que pluralidade de ideias e pluralidade de regras é bom. Não, pluralidade de ideias é bom. Pluralidade de regras jurídicas é péssimo. Né? A gente discute as suas várias ideias e depois a gente fica com uma regra, apenas uma regra. As discussões, as pluralidades vêm antes, mas para o sistema a gente precisa de uma única regra. Então, vou dar só 2 outros exemplos mais fáceis. Por exemplo, pode ou não pode juros compostos em contratos? Até hoje, os tribunais não decidiram. Pode ou não pode penhora de salário sem ser para verba alimentícia? Está claro lá na lei, mas tem tribunal que dá, tem turma que dá, e gente que não dá. Resumindo, tem um monte de litigância para perguntar coisa que a lei já dá a resposta, mas a jurisprudência relativizou. Só que ela não relativizou de forma uniforme. Ela relativizou variando. Alguns juízes dão, alguns desembargadores dão, outros não dão. Essa insegurança aumenta a distância entre as partes, o que eu chamo de hiato de expectativas, e o hiato de expectativas vai gerar mais litigância, assoberbando vocês e dificultando que vocês possam investir mais tempo em maior qualidade ou em maior produtividade.
Perfeito. Bem, foram várias as manifestações aqui no fórum. Infelizmente, a gente não vai ter condições de formular todas as perguntas, mas uma aqui me parece importante, né? Há uma preocupação do nosso público no sentido de como que a gente vai alimentar esses sistemas, né? Dentro dessa linha que foi mencionada, de como que a própria inteligência artificial pode auxiliar o juiz, mas tudo isso depende de dados, né? De informações que são alimentadas no sistema. Então, em primeiro lugar, há uma preocupação em relação a isso. Por exemplo, no caso de petições que são mal escritas ou que tem uma dificuldade de se poder aferir com maior precisão a classificação que importa nesse caso. E dentro desse contexto também, uma pergunta de como capacitar o servidor para se preparar para esse judiciário do futuro. Muito bem. Bem, eu vou fazer uma piada aqui não muito adequada, mas é porque é uma frase que todo mundo usa quando a gente estuda econometria lá no Departamento de Economia. Não adianta você ter o melhor ferramental, não adianta você ter o melhor sistema, se o que você colocar para dentro não presta, o resultado também não presta. E o termo técnico para isso é shit in, shit out. Então, a gente sempre conversa sobre isso. Não adianta você vir com as melhores técnicas econométricas, com os melhores sistemas. Se o que você colocou é ruim, o output vai ser ruim. Então, nesse sentido, a preocupação é muito legítima. Porque depende do que você põe dentro, o resultado vai ser bom ou ruim. No entanto, e aqui vai a minha observação, a pergunta é a seguinte: quem disse que alimentar um sistema de inteligência artificial com tudo que já existe não é infinitamente melhor do que o que eu estou alimentando os juízes hoje? Os juízes hoje estão tão assoberbados de trabalho, estão tão sobrecarregados, que eles não têm tempo para estudar ou ficar acompanhando a jurisprudência. Então, o coitado do juiz vai olhar 2, 3 fontes. Por quê? Porque não dá tempo, é humanamente impossível julgar 6.000 casos no ano, olhando 50 fontes para cada um. Então, o juiz já tem uma limitação de input. Desculpa. Quando você bota a inteligência artificial, você pode colocar nela todo o banco de dados. Todas as decisões. Então, a quantidade de informação que uma inteligência artificial teria seria infinitamente maior, melhor e mais equânime do que um único juiz considerado. Então, se você colocar todo o banco de dados lá, vai refletir o resultado de todo o banco de dados. Então, nesse sentido, eu me preocupo menos com os dados do que a maioria das pessoas. Né? Foi até utilizado ali um exemplo do que aconteceu lá no pessoal que usou inteligência artificial para fazer avaliação de fiança, né? Aquele caso clássico de avaliação de fiança. O que o pessoal não gosta de falar é que o sistema tinha uma margem de acerto de 83%. Ou seja, as fianças avalizadas pela inteligência artificial eram muito melhores do que as fianças avalizadas pelo comitê. Então, a margem de erro do comitê humano era maior do que a margem de erro do comitê, que eles chamam de enviesado, da inteligência artificial. Só que, se eles falam isso, derruba o argumento. Né? Então, veja, é aquela famosa história. O mundo é o que o mundo é. Então, as pessoas já têm limitações cognitivas, as pessoas já têm limitações de formação, e as pessoas têm seus próprios vieses. A máquina não será muito diferente disso, mas ela pode, pelo menos, a gente chama isso de a lei dos grandes números. Né? Não é que ela não vai errar, mas se eu colocar um grande número de decisões, a chance dela errar muito alto ou muito baixo é menor do que um único ser humano considerado. Então, por enquanto, eu ainda sou esperançoso com a tecnologia. Vamos ver como é que ela se concretiza. Bom, muitíssimo obrigado, doutor Ivo. Foi uma palestra maravilhosa. Acho que todos aqui aprendemos muito. Nosso tempo se encerrou. Eu agradeço a participação de todos. Olha, as perguntas que foram formuladas teria campo para manga para a gente fazer um outro congresso só sobre esse tema, viu? Tamanha a repercussão e o interesse das pessoas sobre isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma honra contar contigo. Eu devolvo a palavra para o nosso cerimonial. Um bom dia.
Bom dia a todos.